Pessoal, bom dia. Bom dia a todos vocês. Pode tomar o seu assento, por favor. Que bênção, que ambiente gostoso, né, de estar, e a gente ficaria aqui mais um bom tempo, com certeza. Eu queria fazer uma oração, mesmo sentado. Eu quero ministrar uma palavra para vocês hoje, e a gente vai dar continuidade à nossa série, a gente vai explorar um pouco mais. A gente está numa série Amadurecer, e hoje é o 6º episódio, se não me falha a memória. E são palavras meio, pelo menos nos provocam ao amadurecimento. E o que nos provoca ao amadurecimento nem sempre são coisas muito fáceis de engolir. São palavras que acabam provocando as nossas falhas, os nossos erros, enfim. Mas é dessa forma que a gente amadurece. E hoje é mais uma palavra para a gente refletir um pouco sobre isso, tá? A gente vai ler Êxodo, começar a ler. A gente vai ler pelo menos 2 textos. Mas eu queria começar lendo Êxodo, capítulo 31, e depois, já no final da mensagem, a gente lê um 2º texto. Curva a sua cabeça. Senhor, te agradeço por estar aqui, Pai. Que bom é sentir a Tua presença, que bom é estar em comunhão com os irmãos. Eu te agradeço por cada um que aqui está neste momento, chegou, aqueles que estão nos ouvindo de longe. Que o Senhor continue nos falando, nos inspirando, nos direcionando e amadurecendo a nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra cantada, como já foi cantada, pronunciada, profetizada, nos inspire e nos leve ao amadurecimento. Obrigado pela Tua palavra. Continua a falar conosco, continue conosco, Senhor. Em nome de Jesus. O texto que a gente vai ler, são alguns versículos, ele tem como contexto a construção da primeira edição do templo. Primeira vez que o templo está sendo construído, o templo lá em Israel. E o templo em Israel ele tem uma particularidade singular, uma importância singular para o povo. Porque o povo acabou de sair de uma escravidão, está saindo do Egito, e eles estão agora começando a andar pelas suas próprias pernas. E o templo é o local centralizado de onde vai demandar toda a legislação do povo. Como é que o povo precisa andar, como é que vai ser a economia do povo, como é que vai ser a educação das pessoas, a centralidade, a forma como o povo vai definir a forma de vida, vem do templo. Então, as pessoas, para ter uma direção da vida, elas precisam voltar ao templo, elas precisam visitar o templo, elas precisam ministrar cultos dentro do templo para ter esse direcionamento. É do templo que vem todas as questões econômicas, que vem como é que o povo vai cuidar das viúvas, dos órfãos, daquilo que a gente chama hoje, como é que vai ser a aposentadoria. É do templo que vem o direcionamento, que é uma coisa que o povo não tinha. Então, se tem uma coisa que o templo ia provocar nas pessoas, era amadurecimento. Como você precisa pensar a vida. E todo pensamento, como é que a gente vai tratar o crime? Se o cara roubou o outro, como é que a gente vai tratar isso? Vem do templo. O templo tem essa grande direcionamento de vida para as pessoas. E é por isso que quando você lê a história do povo de Israel, sempre que o templo estava... as pessoas se esqueciam do templo, não tratavam o templo como deveria ser. Havia fome, havia injustiça, havia morte, a viúva não tinha o que comer, o órfão não tinha direcionamento. Todas as vezes na história da Bíblia que o povo de Israel passou por guerra, é porque o templo, de onde havia direcionamento da sociedade, estava abandonado, ou não estava sendo tratado como deveria. O templo trazia um amadurecimento cognitivo para as pessoas, a forma de eu pensar era diferente. Então eu errei, eu pequei, eu ia lá no templo, eu sacrificava, eu ofertava ao Senhor, e a oferta que o Senhor recebia, Ele dava um direcionamento. Você está recebendo nova vida. Era para você morrer, mas um animal morreu no seu lugar. Você agora tem uma nova vida, faça diferente. A pessoa saía dali com um novo insight. O Senhor me deu uma nova vida, Ele perdoou os meus pecados, alguém morreu por mim. Não tem templo, não tem perdão para acontecer.
Então, o templo tem uma figura dentro de Israel, assim, singular. E o texto que a gente vai ler, capítulo 31 de Êxodo, se você ler os capítulos anteriores, Deus passou toda a planta baixa do templo, as especificações técnicas para a construção. O que a gente precisa fazer, quais são as mobílias do templo, o que essas mobílias precisam ser feitas, de que material, como vai ser as roupas do sacerdote, está tudo no capítulo 26, 27, 28, 29, está ali. Especificações técnicas da construção. Aí chegou a hora da gente construir. Aí a equipe de RH do Moisés entra para falar, vamos fazer agora, contratar a mão de obra. Vamos fazer os testes e ver quem são as pessoas que têm os soft skills e os hard skills para mexer na obra. A gente precisa de mão de obra qualificada para construir o templo. Entra Deus na história. E é o capítulo 31 que eu quero ler. Eles falam assim para a galera do RH de Moisés. Vamos lá. O pessoal não ficou muito feliz. Mas capítulo 31, Deus diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés, veja, algumas traduções dizem assim, eu mesmo escolhi especificamente Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Deixa eu tirar isso aqui. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, eu designei-o pessoalmente, a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidades especial a todos os artesãos, de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. Somente até aqui. Deus escolhe a dedo, contrata a dedo a galera que vai trabalhar na formação do templo. Eu não sei se vocês sabem, a psicologia, os grandes mestres que estudam a mente humana, eles dizem o seguinte, há uma tendência natural que as pessoas amadureçam, há uma tendência, mas isso não há uma determinação, não está determinado que a pessoa vai amadurecer, aconteça o que acontecer. Naturalmente, a gente tem uma tendência do nosso cognitivo receber as informações corretas e a gente amadurecer. Mas isso não é determinante. Não tem nada que determinará. Aconteça o que acontecer, você vai amadurecer. O que provoca o amadurecimento, o que provoca um pensamento crítico da vida, a capacidade de você for fazer uma coisa e falar, cara, isso não está legal. O que provoca o amadurecimento de uma pessoa, o amadurecimento cognitivo, tem muito a ver com a pessoa, com a cultura e o lugar onde ela vive. Então, se você vem de um ambiente onde as pessoas são maduras, a sua tendência de amadurecer é quase uma determinação. A força de tendência passa a ser quase determinante. Você convive pessoas que fazem coisas de gente madura, você vai usar o exemplo, você vai ser provocado a fazer também coisas de gente grande. Mas o contrário também é real. Se você vive numa igreja que as pessoas não são maduras, a probabilidade de você também não amadurecer é muito grande. Você cresce fisicamente, biologicamente, mas o seu pensamento, a sua capacidade de pensar, raciocinar sobre a vida, ela continua de menino. E um dos textos, já dando um spoiler aqui, um dos textos que a gente vai ler daqui a pouco, é um texto que o apóstolo Paulo envia para a igreja e fala, cara, vocês são meninos. Porque vocês estão discutindo coisas que não deveriam. Estão perdendo tempo, o raciocínio de vocês sobre o que Deus quer que vocês façam é baixo, é pequeno. Então, se a gente vive no meio de gente imatura, se você vive no meio de gente que só faz fofoca, que só tem mimimi, que só fala do governo, a probabilidade de você se tornar uma pessoa que também
tenha essa mesma característica, ela é muito grande. Nós vivemos em uma cultura que fomenta e financia as ações de gente que produz coisas de menino. Sabe, o cara que tem 40 anos, ele vive com o pai, com a mãe, ele usufrui da energia elétrica e da internet, que é o pai que paga, ele se alimenta da comida que a mãe que faz, a roupa limpinha dele é a mãe que lava. Então, esse cara, ele está confortável com aquela situação, ele é um cara que a maturidade dele, de sair dali e falar, cara, eu vou assumir o papel com uma única mulher, eu vou ter boletos para pagar, eu vou ter estresse, vou dormir tarde, às vezes vou ficar sem dormir, porque vai ter boleto. Mas esse cara que assume a responsabilidade, que entende o que é o casamento, ele passou de um patamar. A maturidade dele, o pensamento dele da vida é outro. Ele sabe que filhos que assumiam o compromisso com uma única mulher, assumiu o compromisso com um único homem, e fala assim, eu devo satisfação, o meu dinheiro, eu devo satisfação com a minha esposa. Isso é um raciocínio de gente que cresceu, que está com a maturidade, mas, sabe, saiu desse nível. Não é a nossa cultura. A nossa cultura provoca nós a sermos seu corpo, as suas regras. Então, você dá satisfação para uma única mulher, para um único homem, não é o que a nossa cultura prega. E, de novo, nós somos, paga-se bem, tem sucesso a galera que tem coisas de menino. E uma das coisas, não é essa a nossa questão, mas uma das coisas que provoca, não tem nada tão poderoso de provocar pensamento crítico do que a arte. A arte foi e deveria continuar sendo uma das maiores ferramentas de evangelização. A arte moldou cultura, moldou pensamentos críticos. E aí, obviamente, estou falando de arte de gente madura. Não estou falando de arte de meninos, que é o tema hoje da mensagem. Menino arteiro, não é. Essa arte não provoca pensamento. Essa arte não provoca mudança cultural. E quando você olha para o que uma sociedade produz como arte, se ela não provoca um raciocínio, se ela não faz as pessoas crescerem, essa é uma arte de menino. O que a gente produz precisa provocar no outro crescimento. E, aliás, tem poder de provocar. Marcos começou a ministrar aqui hoje de manhã, eu falei, vai pregar a ministração minha aqui, eu vou dar o microfone para ele. Porque é exatamente o que ele estava falando. Nós temos poder de provocar amadurecimento nas pessoas. Eu gostaria muito que você tivesse a curiosidade, e quando você chegar em casa, lá, não estiver fazendo nada, escreva lá no Google ou no YouTube, Johann Sebastian Bach. Escreva de qualquer jeito lá, os algoritmos vão entender o que você está procurando. Foi um dos maiores músicos que passou nessa terra. Referência, que moldou a cultura de um povo. Não tem como você falar de Beethoven, falar de Mozart e não falar de Johann Sebastian Bach, um cristão. A sua obra artística de música é considerado por muitos teólogos o quinto evangelho. Você tem o evangelho de Mateus, você tem o evangelho de Marcos, você tem o evangelho de Lucas, você tem o evangelho de João, e você tem o evangelho de Johann Sebastian Bach. Até hoje, as suas músicas são trilha sonora para muito filme. E Johann Sebastian Bach dizia o seguinte, não deixe a música chegar até a gente, a música habita o divino, vamos lá, vamos ver o que ela tem, vamos buscar isso. Suas músicas provocavam reflexão nas pessoas. As pessoas olhavam a beleza do que ele escrevia e como ele escrevia, de como ele dominava aquilo e trazia, e falava, olha Deus nesse negócio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em uma orquestra, ou ver uma pessoa cantando, que te provoca a ficar em pé. Ela não precisa falar, irmãos, vamos ficar de pé. Está todo mundo sentado, você começa a ver a execução, as pessoas começam a ficar de pé. Não sei se você já participou disso.
A arte provoca um pensamento crítico nas pessoas. A NASA, quando enviou a primeira sonda para a Lua, não sei o que eles queriam, eu falei, cara, eu queria colocar umas músicas para ficar tocando lá na sonda. Que música a gente vai escolher? Que repertório a gente vai escolher? Tem lá as músicas de Johann Sebastian Bach dizendo, Deus é grande, infinito e digno de louvor. Tocando na sonda lá que está indo para a Lua. Se você puder, é que a gente pegou tudo pronto, mas se você colocar lá no Google as 10 pessoas mais importantes da Alemanha, você vai com certeza encontrar Martinho Lutero. Uma das obras de Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia para o idioma alemão, para a língua alemã. É que a gente não sabe a riqueza disso, o que é uma arte quando você faz isso. A língua e o idioma de uma nação é Deus, cara. Quando você estuda, você vê os DNA de Deus. Quando Martinho Lutero fez isso, ele moldou o idioma alemão. Ele moldou. Tudo o que os alemães falam, que eles usam no seu vocabulário, tem como pedra principal a obra artística, que é uma obra de arte, o que Martinho Lutero. São mais de 12 anos investindo na tradução. É que a gente, de novo, a gente pegou as coisas prontas. Mas por que Shakespeare é considerado um dos caras mais fenomenais? Quando ele estava fazendo as suas obras de arte, ele não tinha o idioma pronto do inglês. Aliás, um filme para você assistir hoje à tarde. Provavelmente você já teve em casa aquele dicionário chamado Oxford. Tem um filmaço dele chamado O Gênio e o Louco, que é a construção do Oxford. É de um pastor, é um filmaço com Mel Gibson e outro artista lá fenomenal, se você puder, que ele fala sobre a construção. Mel Gibson é um pastor que sai da Escócia e ele recebe essa... Ninguém conseguia fazer isso. Amadurecer o idioma inglês. E é um filmaço, porque ele mostra Deus no idioma. A gente pegou o português pronto. Mas existem palavras no nosso português que você não sabe. Por que você não sabe? Porque o que a gente já tem é suficiente para a gente se comunicar. Mas Shakespeare, quando ele estava produzindo as suas peças, tinha palavras, sentimentos que ele queria expressar. Não tinha palavra. A gente, sabe, se tem dúvida de uma palavra, você coloca no Google, o Google faz 3 cortes na sua palavra e fala, aqui veio do hebraico, essa aqui veio do grego, 1715, a primeira pessoa a usar foi o príncipe não sei quem. Ele te dá tudo. Esse cara não tinha isso. E ele vai começar a construir, e ele quer usar um sentimento, ele fala, que palavras eu vou usar? Não tem. E ele usa a palavra na intuição. Eu acho que essa palavra quer dizer isso, vou usar ela. Isso vai moldura. O que acontece no templo vai moldando a cultura de Israel. A arte da galera que trabalha no templo vai moldando a cultura de Israel. As pessoas olham o que está no templo e elas saem pensando diferente. Leia sobre a Divina Comédia de Dante. Moldou o idioma italiano. Leia. Estude sobre isso. Sabe, é que a gente, assim, infelizmente, eu estava vendo, eu não sou muito de entrar nessas coisas, mas eu estava vendo um pastor, fez um congresso para falar de música na igreja, e ele falou que é proibido a gente tocar músicas que tenham mais de 3 notas. Eu entrei lá e falei, pastor, que não tem nada a ver. Uma coisa, irmãos, é a adoração, que precisa de coração, espírito e verdade. É isso, adoração, você precisa de um coração, a gente não precisa nem de música. Mas Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele te deu habilidades para fazer alguma coisa. Porque eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de estar em alguns estúdios aqui de Curitiba, dos maiores estúdios, que gravou muita gente gospel. E um dos diretores falou para mim, Melk, essa pessoa aqui, está vendo esse artista gospel, está cantando na sua igreja, as músicas dela têm 3 notas,
e fala pouco de poesia, as poesias não são profundas, porque não vende. Se fizer mais do que isso, o povo não canta e não vende. Eu vi Jesus falando, a gente fala com a nossa boca, mas o nosso coração está longe. Nosso Deus é o dinheiro. Se você não cria, você não... Porque pensar, gente, provocar o pensamento. Então, às vezes você canta uma coisa, se a gente cantar isso, as pessoas não vão entender. Nem tudo que a gente entende provoca em nós amadurecimento. E é por isso que a gente faz tanta coisa, não estou dizendo que não tenha coisas boas, mas é por isso que a gente faz tanta coisa de gente, de menino. Existem cerca de 7.000 idiomas na Terra. 3.000 idiomas têm a Bíblia completa, tradução. Uns 1.000 tem, às vezes, o Salmo, às vezes só tem o Novo Testamento, mas existe mais de 3.000 idiomas que não têm tradução alguma da Bíblia. A arte que você faz provoca mudanças culturais que deixa o DNA de Deus na história. O que eu estou falando para você? E que eu quero que você reflita. Nós não temos mais templo. Não temos. Nós não temos mais templo. Não existe mais essa questão de você ter que ir para um lugar para que a sua mente e o seu cognitivo seja provocado a pensar e agir diferente. Não existe mais esse lugar. E a gente não precisa falar disso. Mas 600 anos depois de Deus ter dito para ter escolhido a dedo, falado, esse cara, eu capacitei ele, eu dei as habilidades de artesão. E eu enchi ele do meu espírito. 600 anos depois de Deus ter escolhido as pessoas específicas, aparece o seu filho, Jesus. E ele diz o seguinte, não foi vocês que me escolheram. Não foi uma agência de emprego que fez uma entrevista com vocês e falou, cara, você tem os soft skills e os hard skills que o mestre procura. As habilidades que o mestre procura estão com vocês. Jesus disse, eu vos escolhi e eu vos nomeei para que você vá, dê fruto e que o seu fruto permaneça. O que é um fruto que permanece, irmãos? Fruto alimenta o próximo. Tanta coisa que a gente degusta de gente que já morreu, são frutos produzidos por gente habilidosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque não existe nada mais maravilhoso do que você chegar para uma pessoa, fazer negócios para uma pessoa, que além de ter habilidades, é cheia do Espírito. O que você faz, e aqui eu quero, deixa eu quebrar, como alguns falam, quebrar uns biscoitinhos gospels aqui, que é o texto que a gente vai ler. O que você faz será provado no fogo de Deus. Se é pedreiro, as suas obras serão provadas no fogo de Deus. Não é sobre salvação. Não é sobre salvação e a gente não precisa entrar nisso. Nossa salvação é pela nossa fé, não por obras. Você trabalha na Sanepar, vive nos esgotos, as suas obras serão passadas pelo fogo. Você é chefe de cozinha, as suas obras passarão pelo fogo. Você é engenheiro, é médico, é advogado, as suas obras passarão por fogo. O que você faz traz Deus para a cultura, para o pensamento das pessoas e provoca amadurecimento. Não, irmãos, é que aqui Jesus é o centro, irmão, Jesus é o centro da vida. Ele é a referência máxima de que a sua obra deixou marcas na história. Depois do que ele fez, antes, você pega qualquer livro para ler, antes de Jesus, tu falava assim, no 50º ano do governador, não sei quem, aconteceu isso. No 3º ano do Joaquim, do reinado de Joaquim. Por quê? Era uma forma da gente saber em que momento da história está acontecendo. Depois de Jesus, tudo o que acontece é no ano 5º depois de Cristo. Dos 2060 depois de Cristo. Cristo provocou a cultura
moldou a cultura do povo. Tudo começou a ter uma nova forma, a partir da obra redentora de Cristo. O que você faz provoca mudanças e alterações nas pessoas. Deus poderia ter dito para Moisés, pega qualquer um aí, que a galera do RH de vocês acharem e fazer o teste. O importante é que eu me manifeste no culto. Deus escolheu a dedo das pessoas. Deus te escolheu a dedo. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E o nomeei para que vás e des fruto e que o vosso fruto permaneça. O que eu queria provocar vocês é que, de novo, não é para ser fora da curva, não é sobre performance, não é sobre fazer uma coisa, mas é sobre a gente amadurecer a nossa mente para aquilo que o Senhor nos deu, para o ministério que o Senhor nos deu. Foi o que o Marcos pregou aqui para nós. A gente às vezes não sabe a riqueza que é o que Deus nos colocou. A mudança que provoca quando você faz com habilidade cheio do Espírito Santo. É maravilhoso. É maravilhoso você olhar as obras, a arquitetura da galera do movimento barroco, que embora eles queriam falar muito sobre o que estava acontecendo através da vida de Martinho Lutero, você chega naquelas igrejas, naquelas catedrais, 1500, 1600, e você fala, cara, como é que os caras construíram isso sem software? Não tinha... Os caras estavam trazendo o divino, não tem como você entrar e sair de lá da mesma forma, de olhar as pinturas das pessoas e falar, cara, que é isso? Eu não sei se vocês viram aquela arte ali. Essa toda aqui é uma obra de arte do Wellington, né? Cadê o Wellington? Está por aí o nosso artista. Mas eu pedi para ele colocar aquela banana, que eu não sei se vocês viram aqui. Aquela é uma obra de arte de um artista italiano, se eu não me falho a memória, ele mostrou essa arte agora em janeiro em um museu lá nos Estados Unidos. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que é isso? E quando eu vi o preço daquela obra de arte, eu falei, o que é isso? Porque foi vendida por $150 mil, tá? Quase $500 mil. Uma banana na parede, com uma fita. E eu fui atrás e falei, não... Tá, e eu fiquei assim, como é que leva para... Eu vou comprar, como é que você leva para casa? Você pega uma sacolinha do Jacomar, lá, do Condor, né? Coloca a banana e leva para casa. Ou você corta... Como é que você leva isso para casa? $150 mil. É uma provocação do artista, o artista italiano, esqueci o nome dele agora, mas ele tem outras artes nesse sentido. E é para provocar, ele está dizendo o seguinte, é o que virou a nossa arte. Não constrói nada, não dura. Perguntaram para ele, se apodrecer a banana, ela vai apodrecer. Ele falou, eu vou lá e troco, porque é isso que virou a nossa arte. As coisas apodrecem, não gera vida em ninguém, e a gente vai lá e muda, mas está vendendo. Tem gente pagando caro por coisas que não promovem vida. Eu queria te levar à reflexão. Deixa eu ler um texto com vocês, e a gente já está terminando. Já estamos terminando. Eu vou ler, se você puder, 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem. É um texto para uma igreja. Olha o que ele fala. No entanto, amigos, eu sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, vistos que não sabem se alimentar sozinho. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem, ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é ou Apolo? Somos servos, nós dois.
que os serviram enquanto aprendiam a confiar na vida do Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas é Deus que vem e faz vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo, é Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Olha esse versículo. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se que apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada. Eu não sei o que isso provoca em vocês. Como a gente está construindo a nossa vida, como a gente entendeu o que Deus nos chamou e como a gente está fazendo isso. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. E uma coisa que eu fiz de menino uma vez é que eu ficava jogando bola dentro de casa. E a mãe falava, olha, você vai quebrar uma coisa dessa aí com essa bola e eu vou quebrar o cabo da vassoura na sua cabeça. Mas eu ficava jogando bola dentro de casa. Teve um dia, eu não sei se eu estava na cozinha, eu estava no quarto, eu dei um chute na bola, a bola atravessou o cômodo que eu estava, chegou na sala, e eu só ouvi o barulho. Ela bateu num dos vasos da minha mãe, caiu. Quando eu cheguei lá, a obra de arte estava pronta. Não tinha ninguém, né? Eu não sei onde a galera estava naquele dia, não sei se a galera estava lá no quintal, ninguém viu. Eu falei o seguinte, cara, eu vou esconder isso aqui. É vergonhoso essa obra de arte que eu acabei de provocar. Coisas de menino arteiro. Você já deve ter provocado alguma coisa nesse sentido. A gente está curtindo, nós temos um sobrinho vai fazer 3 anos, e a gente está curtindo demais ele, mas ele é um menino arteiro, ele está naquela fase de subir em tudo, os pais estão tendo um problema, e eu fico os pais que se virem para educar, a gente está curtindo o que ele faz. O Felipe, os professores da escola dominical não querem ele mais, porque ele morde as crianças. E a gente liga para ele, a mãe dele está tentando conter, que ele está querendo subir em alguma coisa. Mas a nossa expectativa é que o Felipe vai crescer. E ele vai deixar de fazer as coisas de menino. E vai passar a fazer as coisas de homem. Deus tem uma expectativa sobre nós, irmãos. Que a gente cresça. Talvez se hoje aqui fosse o momento da gente trazer as nossas obras de arte, talvez muitas delas iam ficar no lugar onde estão. Porque a gente tem vergonha de mostrar. Como eu tinha vergonha de mostrar a obra que eu havia acabado de fazer, de quebrar o vaso da minha mãe. A gente cresce biologicamente, nosso corpo toma forma, a gente cria barba, mas a gente continua fazendo obras de arte de menino. Não pode ser mostrada porque dá vergonha. O Senhor quer que a gente cresça e faça coisa de gente grande. E eu sei, coisa de gente grande é coisa difícil de fazer. Meninos não fazem o que gente grande faz. Não faz. Mas nós recebemos habilidade suficiente para fazer. Recebemos o Espírito Santo do Senhor para fazer. Porque eu não sei se você sabe, uma das minhas funções da empresa, eu sou auditor de sistema de gestão da qualidade. Sou auditor. E uma vez por ano, eu preciso fazer uma auditoria em todo o sistema de gestão da qualidade. Preciso falar com todos os gestores, provocar os processos dele, e se eu achar um erro, eu tenho que apontar, vai estar errado.
Mas não só nesse período. Se eu estiver passando em qualquer processo, não estou no processo de auditoria, e eu ver um erro, eu preciso apontar. Porque se eu não apontar, a empresa vai produzir material ruim. É por isso que muitas empresas de área de alimentação, por exemplo, são fechadas pela Anvisa. Porque o sistema dela não garantiu que ela produzisse produtos que trazessem doença para as pessoas. Foi para o mercado, pessoas consumiram, morreram, têm alguma doença em virtude da sua produção não ser capaz de produzir um produto que seja seguro para a sociedade. Não sei se vocês acompanharam o processo lá da Salamarco, das barragens que veio abaixo, de muita gente que deveria ser preso, apenas o auditor foi preso. Porque provavelmente na hora da auditoria dele, e ele viu que o sistema tinha falhas, ele não levantou a voz. E provocou mortes. Não se engane. O que você faz provoca dívida, provoca um custo. É horrível você chegar com o seu carro em uma mecânica, e o cara olhar e falar, não, tem que trocar as velas, tem que trocar o cabo, aí você vai lá e troca. Aí você volta, o problema continua. Não, é que tem uma bobina aqui de baixo, que você tinha que trocar o carro também, aí você não troca, aí você vai lá e troca, aí continua o problema. Aí no final você chega, você já trocou 2 pneus, trocou o farol esquerdo que ele pediu, continua o problema no carro, ele fala assim, bem que eu desconfiava, tem que abrir o motor e trocar a parte de cima. Já participou de uma... Será que Deus não estava auditando aquela galera que estava trabalhando no templo? E Deus não chegou, fica, essa parede não está torta, como a Deildo fala. Aí o cara falou para Deus assim, não, mas a gente tira no reboco, pode deixar. Eu não sei se provoca medo em você, mas Deus está nos inspecionando. Deus está nos inspecionando. E as nossas obras vão passar pelo fogo. Porque é uma responsabilidade. A nossa obra de arte provoca amadurecimento. A nossa obra de arte provoca uma cultura viva, que pensa no próximo. As nossas obras de arte provoca pensamento crítico, porque, de novo, o amadurecimento acontece no nosso cognitivo, na nossa forma de pensar. E que maravilhoso é você conversar com gente que te provoca crescimento. Que você sai dali e fala, cara, você nem falou de Deus, mas você é crente. Já viu isso? Estava conversando com o meu cunhado esses dias, ele falou, Mel, que eu peguei recentemente, ele trabalha com isso, ele trabalha fazendo portões, trabalha principalmente com, não com inox, até esqueci o nome agora, alumínio. Trabalha lá na Praia Grande. Ele falou que um dos clientes dele chamou ele para contratar para uma grande obra. E ele conversando com esse cara super poderoso, falou, cara, você é um cara de confiança. Muita gente quer entrar nisso que eu estou propondo para você com propina. Eu sei que você recebeu propina, porque alguns dias antes, o cara do condomínio falou, você cobra isso, mas você cobra isso para dar isso aqui para a gente. Ele falou, não, então eu não preciso. E aí veio esse dono do condomínio e falou, cara, é você que eu quero. Ainda há justiça no mundo tão corrompido como o nosso. Ainda há gente fazendo a arte de gente grande. Ainda há gente cantando louvores preocupado se aquele louvor está sim ou não com a palavra de Deus. Não para vender, porque o nosso Deus não é o dinheiro. Ainda há gente construindo coisas que sabem, como o apóstolo Paulo nos ensinou, o que você está fazendo é para Deus. Então não é o seu chefe o problema, é Deus o problema. É Ele que está te olhando. Como chama de fogo, Ele olha e vai passar pelo fogo o material que a gente está usando. Tem um salmo, eu queria fazer uma oração, eu queria que esse salmo fosse direcionamento. Como o templo foi direcionamento para a vida das pessoas. O templo foi direcionamento. Ele amadureceu aquela cultura, que tinha um pensamento de escravo, que não sabia como agir.
Mas o templo provocou o amadurecimento. Mas Jesus vai aparecer depois, e a mulher samaritana diz assim: Senhor, tem 2 templos agora. Qual deles? Qual é o lugar que a gente vai lá e sai de lá com uma mente mais brilhante? Qual é o lugar? Jesus diz: não tem mais templo. Não tem mais. Agora vocês são a própria morada. Meu Pai está procurando gente que tenha verdade e tenha espírito. Se Deus encontrar uma pessoa que tem verdade e espírito, é esse que eu quero. Há tanta habilidade em vocês. E o Marcos diz exatamente isso aqui no início da nossa manhã de hoje. E que talvez você não saiba o impacto que tenha. Você quer escrever um livro? Escreva o livro. A literatura, ela aumenta o poder de raciocínio das pessoas. Escreva o seu livro sobre Deus, os insights que você recebeu. A literatura provoca. Você vai morrer, o seu livro vai continuar aí, as pessoas vão estar lendo. Alguém um dia vai encontrar o livro e falar: é isso que eu precisava para direcionar o meu caminho. Não precisa ir em mais de um templo, porque não tem mais um templo para ir. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos dotados do Espírito, chamados por Deus. Eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Vai frutificar. Se não é aqui na igreja, vai frutificar. Vai produzir frutos do Espírito na vida das pessoas. Sou advogado, sou político, faço uma administração cheia de justiça, encharcada do Espírito Santo, porque pessoas vão sair da morte para a vida. Não tinha poder de perdoar ninguém, mas eu recebi o Espírito Santo através de uma canção. Minha vida, eu estava saindo para tirar a minha vida, mas eu ouvi alguém cantando. Eu pensei que não tinha mais saída para a minha vida, mas eu li um livro. Eu ouvi um podcast de um pastor falando, e ele dizia: tem vida. Eu te convido a fazer uma oração madura, não de medo. A oração que Davi fez no Salmo 139, ele disse: Senhor, vem me auditar. Tu me sondas e tu me conheces. Vem e vê se há em mim um caminho mau, Senhor. Vem provocar as minhas obras. Vem olhar e ver o que eu estou fazendo de errado, Senhor. Não tenha medo de fazer essa oração, mas tenha maturidade. E como ele dizia: se tem uma coisa errada, guia-me pelos caminhos eternos. Coloque-se de pé, a gente vai terminar. Não tenha medo, mas tenha maturidade. Fala: Senhor, tem artes aqui que queria apagar essas obras de arte que eu fiz. Porque ela provocou doenças, ela provocou tanta coisa ruim nesse mundo, mexendo com as nossas crianças. E dizem que são obras de arte. Mexendo com o pensamento das nossas crianças, com os valores eternos. Eu fui provocado pelo Espírito Santo porque eu estava escrevendo um livro, e teve um momento que eu parei de escrever esse livro. Eu falei: cara, não precisa. Tem tanto livro escrito. O Espírito Santo falou: precisa. Tem muita coisa ruim acontecendo aí, irmãos. Tem muita vida sendo destruída pelas obras de arte de menino, que estão sendo pago caro, para essa galera produzir um conteúdo que nos leva para a morte. Mas se existe ainda uma canção no seu coração, traga lá para fora. Se ainda existe em você a vontade de fazer alguma coisa especial para o Senhor. Não é sobre coisas simples. Não, irmão, eu gosto das coisas simples. Eu gosto da comidinha da mamãe. Você acha que não tem uma arte por trás da comidinha da mamãe? Você acha que não tem uma arte por trás daquela comida, daquele tempero da vovó? Que você pega, a minha avó tinha um caderninho, ninguém tocava a mão. Ela fazia uma comida que ninguém conseguia fazer.
É um caderninho cheio de hard skill, de habilidades que os maiores restaurantes não conseguem. Mas ela fazia com muito carinho, porque os filhos vão se sentar à mesa. E a gente lembra da comida dela, e lembra das risadas, e lembra da comunhão da mesa. Você acha que não existe arte no que a gente faz? E tem uma coisa que o Del sempre fala, a gente, por muitos anos, aprendeu que é o que acontece aqui. E a gente quer ser pastor, quer ser não sei o quê, quer ser a quarta pessoa da Trindade. Não é aqui. Que bom estar aqui, nos reunimos, mas aqui a gente são provocados a crescer. Para chegar lá no mundo e frutificar naquele lugar. Chegar na empresa, na família, na mesa. Seja a coisa mais simples do que você está fazendo. Tem arte envolvida. Tem uma habilidade que os filhos não conseguem fazer. Tem coisa que os pais fazem, que o filho fala 3 idiomas. Viajou o mundo, o pai não saiu da calçada. Mas ele tem uma habilidade que o filho não consegue fazer. E é aquela habilidade do pai que provoca no filho um homem de Deus, um homem adulto, maduro. Porque o pai faz uma coisinha tão simples, que moldou a cultura e o caráter de um homem. Meu pai, que não teve a 4ª série, não tem a 5ª série, mas um dia eu cheguei em casa porque ele trabalhava, não tinha condição de contratar um pedreiro para fazer a casa. Ele chegava às 7 horas da noite e ele, depois de cansado, ia fazer a casa. E ergueu os muros. E um dia eu cheguei em casa, e ele estava colocando a última lajota. E eu entrei naquela casa com a lajota tudo. E quando ele colocou a última, escureceu. O sol parou de entrar. E eu falei, que homem. Um homem trabalhador, que me ensinou a ter caráter. Você não tem ideia do que você faz, pode provocar na vida de um filho, de uma filha e de uma sociedade. Não despreze o dom que Deus te colocou. Foi a mensagem do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Não despreze o dom que você recebeu quando os pastores vieram e colocaram a mão sobre você. Por mais que você seja jovem, alguém olhe para você e fala, cara, é um jovem maduro, com cognitivo amadurecido pela palavra e a presença do Senhor. Não despreze a habilidade que você tem. Usa no Senhor. Sonda-me, ó Deus. Vê o que a gente está fazendo de errado. Eu te agradeço, Senhor. Que vem me encontrar quando